Fidel Castro foi uma das figuras mais polêmicas da história recente, além de ter sido, por muitos anos, o líder de um dos países cuja história política é, até hoje, das mais discutidas, a República de Cuba. Cuba é um país pequeno em território, mas gigantesco em sua fama. Há quem idealize a pequena ilha e idealize Fidel Castro, e há também aqueles que os demonizam, que os consideram grandes erros na história. Vá para Cuba. Mais do que um simples convite para curtir uma tarde de sol no Caribe, é um convite para discutir sobre esse objeto de debate de escala mundial que tornou-se esse país. E não por acaso, Fidel Castro foi um verdadeiro protagonista nessa história, cabeça da revolução e seu líder por mais tempo. Mas, antes de ser um militar comunista que fuma charutos, o inimigo número 1 dos Estados Unidos durante a Guerra Fria e o portador de mísseis nucleares, o vilão de uns e o herói de outros, ele foi também um sujeito em um contexto. E é sobre este contexto e este sujeito que nós vamos falar hoje. Quando Fidel Castro nasceu, em 1926, quase todos os países da América já haviam comemorado os seus 100 anos de independência. Cuba ainda estava submetido ao domínio dos Estados Unidos, depois de uma longa luta contra a Espanha. Então, para entender o contexto, vamos ter que explicar como Cuba foi mudando de mãos e qual sua trajetória, muito anterior a isso. A história da ilha de Cuba começa em meados de 6000 a.C., quando pessoas vindas do continente americano pelo mar se estabeleceram nas ilhas da região do Caribe. Numa dessas migrações, os taínos, originários da América do Sul, levaram para a ilha diversas culturas agrícolas, incluindo o tabaco. Quando as caravelas europeias começaram a chegar à América, no final do século XV, Cuba foi um dos primeiros lugares a ser colonizados. Em poucas décadas, os locais foram submetidos ao trabalho forçado das encomiendas e ao contato com doenças que resultaram no extermínio da maior parte desta população, restando próximo de 1% após os primeiros 60 anos de colonização. Paralelamente, a ilha tornava-se um importante entreposto comercial europeu no Caribe e uma relevante colônia para o Império Espanhol. O tabaco, que era consumido na região há mais de um milênio, foi incorporado como mercadoria nas redes comerciais europeias e fez parte da economia da ilha desde então. Mas Cuba era importante principalmente por ser um ponto de parada obrigatória, onde atracavam as frotas espanholas que seguiam anualmente das colônias até a Europa, levando prata, ouro, açúcar e outras riquezas da América. Por abrigar tantas riquezas, a ilha foi por muito tempo alvo de piratas e corsários de empresas coloniais concorrentes, em especial as inglesas e as francesas, o que levou a ilha a tornar-se uma região altamente militarizada, cheia de tropas, navios e armas do Império. Em 1762, logo após a invasão inglesa, a Espanha deu início às políticas da Reforma Borbônica, que levaram a um fortalecimento ainda maior do poder militar e a uma política de desenvolvimento que fez a produção açucareira de Cuba deslanchar. Foi então que a produção cubana de açúcar passou a concorrer com os engenhos de Pernambuco, da Bahia, do Rio de Janeiro e de outras regiões do Brasil. E tanto lá quanto aqui, o segredo do negócio era a escravização de pessoas em escala cada vez maior. Quando as independências dos países da América começaram a acontecer, Cuba era uma colônia em plena expansão econômica, com uma elite escravista interna que ficava cada vez mais rica. Em meados de 1790, este modelo escravista de expansão econômica foi derrubado violentamente na ilha vizinha, o que gerou grandes consequências para Cuba. Esse evento foi a Revolução Haitiana. Ela levou à abolição da escravidão e à desarticulação da produção açucareira em São Domingos, que até então era a principal colônia francesa na América, e seus impactos chegaram até o Brasil e a Europa. Em Cuba, por causa dos conflitos, a concorrência local diminuiu muito, o que acabou alavancando ainda mais o negócio da produção escravista de açúcar. Por causa dessa ampliação, enquanto a parte plana da ilha ia sendo tomada pelas grandes plantações escravistas, a população livre local era empurrada para as regiões montanhosas das províncias do Oriente. Durante a guerra entre a França e a Espanha, de 1793 a 1795, várias revoltas escravas foram abafadas em Cuba, mas o clima ainda era bem tenso. Depois vieram as invasões napoleônicas na Península Ibérica, e a Espanha
Espanha começou a perder mais territórios. Entre 1810 e 1825, quase todas as colônias espanholas proclamaram independência e adotaram constituições liberais. Para poder manter a ordem escravista fora dos questionamentos de um regime político constitucional, a elite de Cuba acabou optando por manter a ilha sob um regime de sujeição colonial à Espanha. Ou seja, eles preferiam continuar como colônia do que ter uma rebelião negra como a do Haiti, o que não impediu que tentativas de independência acontecessem, como foi o caso da conspiração de Aponte em 1812, mas foram tentativas frustradas. A abolição da escravidão aconteceu em 1880, quando Cuba ainda era uma colônia espanhola. Depois de Cuba, apenas o Brasil persistiu na defesa do regime escravista por mais ou menos 8 anos. A abolição abriu novos horizontes para a luta pela independência, e o domínio espanhol era cada vez mais questionado. Foi então que Cuba passou mais uma vez a se sujeitar ao domínio de outra potência militar e econômica, os Estados Unidos da América. Ao final da Guerra da Secessão, eles buscaram canalizar os seus esforços na tentativa de manter o controle sobre os mercados de matéria-prima e o escoamento de mercadorias. O interesse em Cuba estava vinculado à produção de açúcar, tabaco e minério de ferro, e a entrada veio pelo apoio das elites cubanas aos Estados Unidos no intuito de financiar sua luta contra os espanhóis. Um dos principais líderes da independência cubana foi o advogado e jornalista José Martí, que escreveu sobre as pretensões norte-americanas de controle sobre Cuba e que seria, no futuro, a maior inspiração de Fidel Castro. Ele denunciava a existência de um sentimento norte-americano de superioridade em relação aos latinos, que não permitia uma aliança em condições de igualdade entre esses povos, e defendia que, com o apoio dos Estados Unidos, a independência viria pela metade. Em 1895, ele comandou uma expedição vinda de Santo Domingo, que encontrou apoio popular e conseguiu retirar as tropas espanholas de diversas localidades. Portanto, foi vitoriosa, uma vitória que custou a vida de Martí. Em 1898, os Estados Unidos entraram diretamente no conflito, alegando que a Espanha havia afundado um navio norte-americano em Havana. E em poucos meses, a Espanha assinou um armistício em Washington, numa negociação em que os cubanos não tiveram a sua participação permitida. Em seguida, a ilha foi ocupada por tropas americanas e recebeu um governo provisório. Nessa época, os Estados Unidos estavam em uma plena expansão colonial. Eles já tinham se apropriado de boa parte do território mexicano e tomaram da Espanha as terras de Porto Rico e das Filipinas. As forças norte-americanas só se retiraram quando conseguiram instaurar um processo eleitoral e obrigar Cuba a assinar a Emenda Platt em 1902. Esta estabelecia as bases permanentes da relação entre os dois países, tais como o direito norte-americano de intervenção com o argumento de preservar a independência cubana. Como contrapartida pelo apoio prestado durante as guerras, Cuba deveria vender ou alugar terras aos Estados Unidos, onde poderiam explorar carvão e construir bases navais. O resultado é que a independência de Cuba, conquistada na Guerra de 95, significou basicamente uma substituição do domínio da Espanha pelo domínio dos Estados Unidos. E repare que neste conflito, a Espanha chegou a mandar 200 mil soldados para Cuba. E um destes soldados tornou-se pai de Fidel Castro. Angel Castro nasceu na Galícia, Espanha, e trabalhou na roça até migrar para Cuba para lutar na guerra, mas acabou ficando por lá. Virou fazendeiro de açúcar, membro da empresa estadunidense United Fruit Company, e depois se casou e teve 2 filhos. Eventualmente se separou e mudou seus negócios para Birá, onde encontrou novos funcionários, entre eles Lina Ruz González, uma cubana de origem humilde. Lina, contra a vontade de sua família, se envolveu com o patrão Angel, que não era oficialmente divorciado. Em razão disso, o casal optou por mandar seus filhos para Santiago de Cuba. Afinal, na sociedade tradicional cubana, muito católica, eles seriam considerados filhos de uma união ilegítima. Fidel Castro Ruz era o terceiro de 7 irmãos. Ele nasceu em 3 de agosto de 1926 e só teve o reconhecimento da paternidade aos 17 anos, época em que seus pais se casaram oficialmente. Ele residia em Santiago desde os 6 anos, morando com seu padrinho cônsul e com a sua madrinha professora. Fidel teve uma educação muito boa para os padrões da ilha, o que incluía o ensino da língua inglesa. Aos 12 anos, Fidel até chegou a escrever uma carta para o presidente americano Franklin Roosevelt, o cumprimentando pela reeleição e se apresentando como um garoto que gosta de ouvir rádio, e pede desculpas pelo inglês mais ou menos, além de também pedir uma nota de $10 que ele nunca tinha visto. Já adulto e inimigo declarado dos Estados Unidos, Fidel lembrou da carta e brincou que se Roosevelt tivesse mandado aqueles $10, talvez não tivesse dado tanta dor de cabeça aos Estados Unidos. Mas muito bem, vamos voltar à sua história. Depois de deixar Santiago, Fidel estudou no colégio Belém de la Habana,
onde se destacou como atleta e se graduou como bacharel em letras. E depois, em 1945, ele entrou na Faculdade de Direito de Havana. Na faculdade, ele entrou em contato com ideias nacionalistas de luta contra o imperialismo norte-americano. E, enquanto isso, a história de Cuba continuava turbulenta, como nunca deixou de ser. Já desde o começo do século XX, uma série de golpes militares e períodos de ditaduras marcou a história de Cuba. Os anseios anti-imperialistas borbulhavam e, a partir de 1947, estavam politicamente organizados em torno do Partido do Povo Cubano, o Partido Ortodoxo. Seus dirigentes posicionavam-se como envolvidos na luta contra a corrupção e organizavam-se como uma aliança de classes com forte apelo nacionalista. Logo no início do curso, Fidel já teve contato com esse tipo de pensamento e dedicou-se desde cedo à luta política, juntando-se a agremiações estudantis e ocupando diversos cargos na Federação Estudantil Universitária. De julho a setembro de 1947, no terceiro ano do curso de Direito, Fidel se alistou para fazer parte do contingente expedicionário, enviado para lutar contra o regime do ditador dominicano Rafael Leônidas Trujillo. Depois da expedição, em 1948, Fidel viajou pela Venezuela, Panamá e Colômbia como dirigente estudantil a fim de organizar um Congresso Internacional Latino-Americano de Estudantes. O congresso deveria acontecer na Colômbia e Fidel estava em Bogotá quando teve início uma rebelião popular motivada pela morte do líder colombiano Jorge Gaitán. A rebelião ficou conhecida como Bogotazo e Fidel acabou se juntando aos rebeldes colombianos. Quando voltou para Cuba, começou a participar ativamente das campanhas políticas de um cara chamado Eduardo Chibás, um político que logo depois foi acusado de corrupção e acabou se matando em 1951. No dia 10 de março de 1952, ocorre mais um golpe de Estado, este liderado por Fulgêncio Batista. Batista já havia governado a ilha muito tempo antes e era um dos mais importantes líderes políticos cubanos. Inclusive, as relações de Batista com os Estados Unidos eram tão próximas que entre uma presidência e outra, ele foi morar por lá. O golpe de Batista suspendeu a Constituição e estabeleceu uma ditadura na ilha. Foi apoiado por grandes fazendeiros de açúcar e por máfias estadunidenses, que controlavam os negócios da ilha, incluindo o jogo, a prostituição e a lavagem de dinheiro. O Partido Ortodoxo havia crescido nos últimos anos, mas foi diretamente atingido pelo golpe de Estado e retirado das eleições. Fidel, que era o representante do partido, junto com mais de 100 jovens, comandou um assalto aos quartéis de Moncada e Bayamo. Seu objetivo era arrumar armas para começar uma luta armada, mas ele foi preso logo em seguida. Foi durante essa prisão que ele pronunciou a famosa frase "A história me absolverá", que até hoje não se resolveu muito bem, e de lá passou a elaborar seus planos de revolução. Em maio de 1955, foi liberado após uma forte pressão popular e, uma semana depois, já estava envolvido em manifestações e denúncias ao regime, fundando o movimento 26 de julho, o nome sendo uma homenagem ao dia em que assaltou o quartel em Moncada. Em julho do mesmo ano, foi ao México e passou a organizar a luta armada. Viajou para os Estados Unidos a fim de fortalecer e articular-se com grupos de cubanos que apoiavam sua luta e viviam por lá. Esteve em Filadélfia, Nova York, Tampa, Union City, Bridgeport e Miami. E durante as suas viagens, começou a espalhar o slogan: em 1956, seremos livres ou seremos mártires. Fidel, junto com Raul Castro, Juan Manuel Márquez, Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos e outros militantes revolucionários, seguiram em longas caminhadas pelas ruas da cidade do México, após elaborado treinamento de defesa pessoal, escalando montanhas, praticando tiro, táticas de guerrilha. No dia 20 de junho de 1956, os líderes do movimento foram presos e suas armas foram levadas. Quando eles saíram da polícia, começaram a acelerar seu processo de revolução. Logo em seguida, compraram o barco, encheram ele com 82 combatentes e foram guerrear em Cuba. No dia 5, o exército surpreendeu os combatentes, sendo muitos deles mortos, outros presos. Fidel escapou e, quando a poeira baixou, Fidel reencontrou o irmão e se reagrupou com a força revolucionária. No dia 17 de janeiro de 1957, eles obtiveram a primeira vitória, depois da investida contra as forças de Batista no quartel de La Playa. A partir daí, o exército começou a crescer. Fidel dirigiu as colunas durante os 25 meses de guerras e guerrilhas e teve sob seu comando a coluna 1, denominada José Martí. Participou diretamente de quase todas as operações e, no início de 1958, os rebeldes decidiram acelerar a queda do presidente, articulando uma greve geral. Também criaram duas colunas sob o comando de Raul Castro e Juan Almeida,
para abrir outras frentes guerrilheiras nas zonas montanhosas do Oriente. A greve foi marcada para o dia 9 de abril e terminou com a derrota para as forças revolucionárias. Obstinado a acabar com os rebeldes, Batista enviou 10.000 homens para a Serra Maestra. E depois de ferozes batalhas, as forças rebeldes derrotaram os batalhões, que foram obrigados a se retirar. Este episódio foi um ponto de viragem, e a liderança de Fidel Castro tornou-se indiscutível. No dia 20 de novembro de 1958, Fidel liderou mais uma ofensiva revolucionária. No dia 1º de janeiro de 1959, ele entra na guarnição de Santiago de Cuba e ocorre uma batalha, em meio a uma greve, após a tentativa de tomada de poder pelo general Cantillo. Então, no dia 8 de janeiro, Fidel Castro toma Havana. Mas, como todo mundo bem sabe, os conflitos com os Estados Unidos ainda não haviam terminado, porque agora entrou outra potência rival no jogo, a União Soviética. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os países envolvidos no conflito vinham se esforçando para recuperar as economias, e a América Latina se tornou um dos alvos privilegiados dessas disputas. A Revolução Cubana se tornou uma ameaça às pretensões dos Estados Unidos, porque essa ilha passou a figurar como um exemplo de alternativa a uma constituição de Estado diferente das demais nações do continente americano. E nessa hora, Fidel optou por uma estratégia não muito diferente daquela criticada por Martí. Escolheu outra força para se tornar subordinado. Neste caso, não mais a Espanha e não mais os Estados Unidos, mas a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não parece, mas foi apenas após a Revolução Cubana que Fidel Castro começou a se alinhar com as ideias socialistas e com o regime soviético. E então, foi a partir da década de 60 que Fidel deixou de ser apenas um sujeito em um contexto e se tornou uma figura. No caso, um herói para as pessoas que lutavam a favor do socialismo em todo o mundo e um vilão para os norte-americanos e para os cubanos que se aliavam ao regime de Batista. E nessa hora, deixa de existir apenas o sujeito Fidel e passa a existir um mito criado pelas duas maiores máquinas de propaganda da época, os Estados Unidos e a União Soviética. Uma das potências criou um vilão, a outra criou um herói. E a Revolução Cubana teve impactos para muito além da América Latina, chegando a influenciar em conflitos como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e nas independências das ex-colônias europeias na África e na Ásia. No dia 13 de fevereiro de 1959, foi nomeado primeiro-ministro do governo revolucionário e, em 1962, tornou-se protagonista na famosa Crise de Outubro, ou Crise dos Mísseis em Cuba, que foi a maior tensão nuclear da história e durou 13 dias. Tudo começou como uma resposta cubana à fracassada invasão da Baía dos Porcos em 1961. O líder soviético Nikita Khrushchev, também incomodado com a presença de mísseis nucleares estadunidenses estacionados na Itália e na Turquia, decidiu concordar com o pedido de Cuba para colocar mísseis nucleares em seu território para deter uma futura invasão estadunidense. O acordo foi alcançado durante uma reunião secreta entre Khrushchev e Fidel, que ocorreu em julho, e logo em seguida começou a construção. E essas preparações de mísseis foram confirmadas quando um avião espião da Força Aérea dos Estados Unidos produziu provas fotográficas claras das instalações desses mísseis em 1962. Os Estados Unidos então estabeleceram um bloqueio militar para evitar que novos mísseis entrassem em Cuba, e anunciou que não permitiria que armas ofensivas fossem entregues ao país, além de ter exigido que as armas que já foram entregues fossem desmontadas e levadas de volta à União Soviética. Depois de um longo período de tensas negociações, foi alcançado um acordo entre Kennedy e Khrushchev. Publicamente, os soviéticos desmantelaram as suas armas em Cuba e as levaram de volta para a União Soviética, sob a reserva de verificação das Nações Unidas, em troca de uma declaração pública dos Estados Unidos e de nunca invadir Cuba sem provocação direta. E secretamente, os Estados Unidos também concordaram que iriam desmantelar toda a rede de mísseis Júpiter, que foi implantado na Turquia e na Itália contra a União Soviética, mas que não era de conhecimento público na época. Uma série de acordos posteriores reduziu drasticamente as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética. E dos anos 60 em diante, Fidel Castro ocupou os mais altos cargos de comando do governo e do Partido Comunista, sendo o líder oficial do país por volta de 49 anos. Dirigiu estrategicamente a ação de combatentes cubanos em missões internacionais, na Argélia, na Síria, na Angola, na Etiópia e em outros países. Fidel Castro nunca deixou de ser uma figura polêmica e combativa, além de liderar com mão de ferro a ilha de Cuba. Em que pese seu governo ter durado tanto, ele dividiu opiniões interna e externamente,
e foi um governo que passou por muitos percalços. E um dos problemas que Cuba viveu foi uma decorrência direta da forma com a qual Fidel alavancou a sua revolução, que foi se comprometendo com a União Soviética. Nos anos 60, os Estados Unidos embargaram economicamente Cuba, algo que atrapalhou na época, mas que o apoio da União Soviética amortizou. Entretanto, com o rompimento da União Soviética no final do século XX, o amparo financeiro do mercado cubano acabou, levando a uma seríssima crise econômica que é sentida até hoje na ilha. Fidel manteve-se no poder durante toda a crise e só renunciou por motivos de saúde, sendo substituído por seu irmão Raul Castro. Desde a Revolução Cubana, foram contabilizados por volta de 600 planos de assassinato, sendo que mais de uma centena chegaram a ser executados. Fidel Castro morreu no dia 25 de novembro de 2016. E muito bem, galera, agora chega naquele ponto do vídeo que a gente tem que refletir. Será que Fidel Castro foi um herói ou será que Fidel Castro foi um vilão? Quem tem que descobrir se Fidel Castro é herói ou vilão não são os Estados Unidos nem a antiga União Soviética. É você, que agora você conhece um pouco melhor a história dele e pode ir atrás de encontrar ainda mais fatos e saber com mais profundidade ainda e formar a sua própria opinião. Muito bem, galera, porque a nossa função aqui não é te trazer uma verdade, é levantar o debate. Bom, é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, explica pra gente por que você não gostou. Se você tem alguma dúvida ou você quer que a gente faça sobre algum tema, pode vir aqui nos comentários e contar pra gente. Bom, é isso aí, galera, nós falou!